Olá, meu nome é Agenor De Lorenzi, estou aqui na Classic Keyboard para mostrar esse teclado que é o Nord Stage 3, que é um teclado que eu gosto muito. Eu tenho um teclado desse, uso há bastante tempo e queria falar sobre esse teclado porque muitas pessoas têm dúvida quando se trata de teclados da Nord, né? A única coisa que todo mundo sabe é que tem um teclado vermelho, é um Nord e tal. E, na real, existem algumas categorias diferentes para finalidades diferentes desses teclados. Essa categoria que eu vou mostrar hoje é o Nord Stage. Além do Nord Stage, também tem a série Lead, tem a série Nord Lead, Nord Wave, tem o Nord C2, C2D. Então, o Nord Grand, que eu já fiz um vídeo recentemente aqui na Classic Keyboard. E o Nord Electro também, que é uma série bem conhecida. Na verdade, cada um tem um approach diferente. Então, o Nord Stage, na verdade, ele é o teclado mais completo da série da Nord. Por que ele é mais completo? Porque além dele estar focado nos sons de pianos, de Rhodes, ele tem também a parte de Hammond, de órgãos, os simuladores de órgão, como Farfisa, o Vox, além do Hammond. Ele tem uma parte de sintetizador que assim, não é exatamente como o Nord Lead A1, mas ele tem praticamente um bom pedaço da síntese do A1 embutida dentro dele. Ele tem um bom pedaço do que seria o Nord Wave embutido, né, porque também ele te dá possibilidade de mexer com samples. Então, e além de uma extensa parte de efeito e uma parte de controle também, que você pode usar ele como um controlador MIDI. Na verdade, quase qualquer teclado, se você tirar uma saída MIDI, ele vai mandar sinal MIDI, mas você tem uma parte dedicada aqui à parte de MIDI, que se você estiver usando ao vivo, junto com algum módulo de efeito, algum módulo de timbres, ou mesmo um laptop, alguma coisa assim, você tem um controle individual dessa parte. Então, ele é o teclado mais completo da série, né, da Nord. E vou começar falando sobre ele, né, eu vou tentar, para quem não conhece muito bem esse teclado, eu vou tentar explicar por que ele é o mais completo, né, da série. E, na verdade, os teclados da Nord, eles geralmente acabam sendo mais especializados em alguma das coisas, né? Ou especializado em órgão, ou em pianos, ou em sintetizadores. Como eles têm todas as partes,
esse teclado ele é mais geralzão, mas ele funciona assim. Ele tem duas partes dedicadas a pianos, que podem ser pianos acústicos, elétricos, piano grand piano, que é piano de cauda, piano de armário, ou clavinete. Ou seja, instrumentos que são ou pianos eletromecânicos, né? No caso, cravo. Até a categoria de marimba e vibrafone, eles colocaram essa categoria dentro da categoria de pianos. Então, cada programa do Nord Stage 3, eu posso ter duas partes de piano. Além das duas partes de piano, eu posso ter duas partes de órgão. Então, eu posso dividir um Hammond, por exemplo, numa parte, como se fossem os dois teclados, né, uma fazendo a parte dos acordes e a outra fazendo a parte mais da melodia, né, dos timbres mais para solo. E eu posso ter duas partes de sintetizadores. Então, juntando tudo, dão 6 partes. Então, duas de piano, duas de órgão e duas de sintetizadores. Não que você precise usar tudo. Você pode usar, de repente, só o piano. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço que usam um Nord Stage 3, principalmente esse modelo que é o 88, né, que a gente tem o modelo 88, 76 teclas e o 73. O 73 com teclas mais leves, o 76 é uma tecla pesada, mas ele é um pouco mais portátil, e esse aqui já o 88 com a tecla um pouco mais pesada. Então, quem usa mais esse instrumento geralmente acaba usando para tocar um piano, né? Então, o cara, em vez de usar 6 partes, ele usa uma. Ou ele vai tocar um Rhodes. Então, ele está usando duas partes. Quer dizer, uma parte. Se ele colocar um Rhodes, por exemplo, com pad, aí sim ele vai estar usando duas partes. Se ele quiser usar, por exemplo, um piano acústico junto com um piano Rhodes, junto com o pad, ele vai estar usando 3 partes. Então, assim, você tem 6 partes e você tem essa divisão entre dois pianos, duas partes de piano, duas partes de órgão e duas partes de sintetizador. Então, eu vou demonstrar isso que eu estou falando, tá? Para não ficar uma coisa muito vaga. Eu vou pegar esse timbre que eu estava usando aqui no começo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tocar a primeira parte, que é a parte do piano. Piano acústico, tá? Então, além desse piano acústico, o que eu fiz? Eu coloquei um piano elétrico, ó. Até coloquei efeitos, né? Vou desligar tudo. Ficar bem secão para vocês perceberem. Então, ó. Essa parte do Rhodes. Então, ó, parte do Rhodes, parte do piano acústico. Além disso, eu coloquei um pad junto. Eu vou deixar o pad sozinho. Então, ó. O pad está aqui. Eu estou controlando ele no meu pedal de expressão. Ó. Então, aqui eu estou isolando o pad. E aí eu coloquei uma parte de órgão também. Então, aqui, ó. Só que eu deixei ele bem baixinho. Então, quando eu junto tudo, olha como é que fica, ó. Piano. O Rhodes junto. Então, ó. O pad. Ó, olha aqui, ó. E ainda tem a parte do órgão. Então, ó. Fica esse assoviozinho, né? Se eu aumentar um pouco a parte do órgão, vocês vão perceber, ó. Então, nesse timbre aqui que eu fiz, nesse preset, esse programa que eu montei, eu estou usando 4 partes. Então, a gente pode usar 6 partes. E além disso, o teclado é dividido em duas, são 2 slots, que é o slot A e o slot B, que eu tenho um botão específico para cada um. Aqui ele chama de painel, na verdade, né? Então, num painel, já que eu tenho 3 categorias diferentes, que são synth, piano e órgão, numa parte eu posso ter um de cada e na outra parte eu posso ter um de cada. Então, isso somam 6 partes. Então,
eu posso tocar isso junto ou separado. Por exemplo, no mesmo programa, se eu nem quiser mudar o programa, eu quiser só usar um piano acústico, que já está aqui, ó, e no outro um Rhodes com um efeito, por exemplo. Aqui eu vou colocar uns efeitinhos no Rhodes aqui, ó. Então, sem mudar de programa, eu estou no mesmo programa, eu posso usar uma parte só para o piano. Eu aperto um botão, ó, já estou no Rhodes. Voltei pro piano. E ele mantém ainda o que eu estava tocando. E perceba que agora eu nem estou fazendo layer nem split, eu estou só alternando as partes. Então, já que eu tenho 6 partes nesse instrumento, eu posso tocar essas partes juntas em layer ou em camadas ou separadas, né, que a gente chama de split. Eu posso juntar essas duas partes e, por exemplo, o piano acústico eu quero que ele toque numa parte aqui mais para a esquerda aqui do meu teclado. Então eu posso dividir esse instrumento. Eu posso deixar o piano acústico nas partes mais graves e deixar o Rhodes, por exemplo, nas partes mais agudas. Então, ó. E isso eu posso fazer com todas as 6 partes. Eu posso dividir esse teclado em até 4 partes, em até 4 pontos de separação aqui nas teclas. Eu posso dividir ele em 4 pedaços e posso especificar se o piano eu quero nessa parte mais da esquerda, na parte do meio, ou se na parte da esquerda e na parte do meio, de repente, ou só no agudo, só na parte aqui da direita do meu teclado. Então ele funciona assim. Muita gente se confunde, às vezes compra um modelo como o Nord Electro, por exemplo, e fala, ah, putz, mas eu queria que fizesse os splits, os layers, porque eu quero colocar uns samples e tal, tal, tal. Na verdade, assim, a pessoa acabou não pesquisando o modelo certo para ela, né? Porque tem modelos que são mais simples mesmo, e que ele é voltado para um outro público. O cara que, por exemplo, só toca piano, só precisa de um piano, ele geralmente vai comprar o Nord Piano ou o Nord Electro ou até o Nord Grand. O cara que só toca órgão, só precisa de Hammond, ele tem um modelo mais específico para ele, que é o Nord C2D, por exemplo. O cara que só quer um sintetizador, não quer usar som de piano, nada, ele pode comprar um Nord Wave ou um Nord Lead. Enfim, são outros modelos. Então é importante, se você estiver pensando em adquirir um teclado desse, você pesquisar para não comprar errado, porque depois é uma dor de cabeça, né? E eu vou falar um pouco sobre cada categoria dele. Então, a categoria do piano, bom, a Nord ela tem sons muito convincentes de pianos acústicos, pianos elétricos, clavinetes, e assim como todos os modelos, você pode baixar os samples no site. Ele tem uma biblioteca imensa que você pode substituir os timbres de maneira gratuita, você pode baixar, você não precisa pagar nada. E eu mesmo, o meu teclado, assim, eu customizei ele completamente para o meu uso, né? Então você pode baixar todos os pianos e ver quais te agradam mais. Aí tem um que você não gosta muito, você pode tirar. Então eu vou começar mostrando alguns. Esse aqui é o... Eu vou colocar só um reverb, tá? Esse aqui é o Royal Grand. Um pouquinho mais de reverb. Vou passar para um outro aqui, que é o Imperial Grand. É o piano Bosendorfer. Percebam a diferença? Ó. Olha o anterior. Bem diferente a característica sonora. Vou passar um outro aqui, que é o Italian Grand. Esse é o Fazioli, aquela marca que o Herbie Hancock usa, né? Então,
E além de ter uma vasta biblioteca de pianos, acústicos, grand pianos, ele também tem, por exemplo, o Electric Grand aqui, que no caso é um sample do CP80, que é um instrumento que eu adoro. Bem percussivo, né? Posso colocar efeito nele, por exemplo, um phase, ó. É um instrumento que eu gosto bastante. Ele tem uns pianos de armário que eu sou super fã também. Várias amostras aqui, eu vou selecionar uma delas para a gente ouvir. Esse é o Rain Piano. Mas são várias amostras. E essas amostras, elas têm um tamanho específico, falando de megabyte, né? Então, esse instrumento ele tem uma memória de 2 GB para você selecionar os pianos. E dá para colocar vários. Só que às vezes você quer colocar mais do que caberia, então tem versões menores desses pianos que elas não são tão detalhadas. E tem as versões maiores, que é o Large, Extra Large, onde eles vão sampleando nota a nota, né, em várias intensidades. Então você pode escolher se você quer sacrificar um pouco o tamanho do sample para caber mais, ou se você quer só usar os que você realmente gostou mais, né? E todos na versão maior, que é o que eu faço. Na parte de pianos acústicos, a gente tem 3 regulagens, que é como se fosse uma equalização. Isso não é nem mexendo com o equalizador, é só uma equalização mexendo com a característica do piano. Então, eu tenho o soft, o mid de médio e o bright de agudo. Então, se eu pegar um piano aqui, por exemplo, um grand piano, esse Royal Grand que eu estava tocando. Se eu colocar o soft, ele tira um pouco do agudo do piano e dá uma maciada, né? Vou até tirar o reverb para vocês perceberem bem. Sem e com. Além disso, eu tenho o médio, né, o mid, que ele dá uma ênfase nos médios. E o bright, que ele dá uma ênfase nos agudos. Então, com o mesmo piano, eu estou usando só um piano aqui no caso. Eu quiser tocar uma coisa mais voltada para o rock, aquele piano de rock, né? Então, ó, só de colocar no bright, ele já praticamente vai soar sem eu precisar trocar o timbre de piano, né? Então, e aí ainda eu posso comprimir um pouquinho, colocar um pouco de reverb. Então, de repente, você está tocando uma coisa mais blues, mais rock, que precisa ter esse piano com essa presença, né? Olha a diferença dele normal, sem os efeitos. Ó. Muito mais suave, né?
Agora com a equalização do agudo, com o compressor e o reverb. Então, num piano só, você já consegue transitar muito a característica dele, né? Se você pegar um piano, por exemplo, de armário, eu vou colocar um piano aqui de armário. Por exemplo, esse Black Upright, tá? Que foi o primeiro que eu achei aqui. Vou colocar ele no médio. Já deu aquela enlatada no piano, né? Às vezes você quer esse som. Vou comprimir um pouco aqui, ó. Deixar ele mais lo-fi, né? Mais de baixa qualidade. E eu posso até, por exemplo, ligar um equalizador e filtrar um pouco do grave do piano, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui o piano tá... Ó. Tô filtrando esse grave do piano, ó. Às vezes você quer uma coisa bem retrô, você quer representar esse som mais antigo, né? Tipo... Ó, aqui um reverb aqui. Aqui isso é uma coisa que quando a gente tem um instrumento que permite a gente fazer diferentes... a gente quer explorar diferentes recursos, né? Nem sempre você quer aquele piano mais lindo, que soa super bonito, né? Já, tipo esse aqui, ó. Às vezes você quer dar uma estragada no piano, né? Uma estragada no bom sentido. Então, vai muito do que você quer. Então, ter esse recurso é uma coisa bem interessante. Esses equalizadores funcionam também nos pianos Rhodes, por exemplo. Aqui a gente tem a amostra do Mark I, Mark II, Mark V. São várias amostras, tem os Wurlitzers também. Então eu vou mostrar aqui uma que eu gosto bastante, que é a do Mark V, que é um piano que o Chick Corea usava. Usa ainda, né? Aqui ele está puro. Desculpa, aqui ele está puro. Eu gosto de usar ele no médio. Sem. Com. É sutil a diferença, mas numa mix, assim, numa mistura assim, de sons, quando você está tocando, você percebe essa diferença, né? Eu vou colocar uns efeitos característicos aqui. Por exemplo, um vibrato e um trêmulo estéreo. São ótimos os samples de Rhodes. O de Wurlitzer também eu gosto bastante. Eu uso com o efeito de trêmulo mesmo, que é um efeito característico dele. Gosto bastante. A gente tem o clavinete também. E o clavinete, você pode escolher a posição dos captadores, né, como é no instrumento original. Então, ó, as combinações. São 2 captadores, você pode combinar, né? Então, por exemplo, eu gostei desse. E aqui essa chavinha onde tem essas equalizações de timbre, eu posso simular como é no instrumento original. A gente tem umas chaves que é de agudo, de médio, de brilho. Soft, né? Que vem esse grave.
Posso colocar um efeito, por exemplo, eu gosto muito de usar o wah-wah com o pedal no clavinet. Então eu vou usar aqui, vou programar meu pedal. Estou aqui com o meu pedal de expressão, então, ó. Então é um instrumento bem versátil, né? Além disso, eu tenho uma categoria de pianos digitais, onde tem uns samples do DX7, de pianos em layer. Né? Então, aqui, por exemplo, um DX7. Não é exatamente síntese FM, é um sample, ele é sampleado de um DX7. Ele é bem sampleado, mas ele não tem toda aquela resposta dinâmica se fosse síntese FM autêntica. Né? Então, se eu colocar um pouco de coros e reverb, já vai começar a soar mais parecido com o que é de fato, né? E aí, qual que é a vantagem, né, desse instrumento? Ele é tão prático de mexer que, bom, eu estou na parte A aqui, no slot A. Se eu quiser adicionar um piano acústico junto com esse piano DX7, eu só clico aqui na parte B. Vou escolher aqui um piano, grand piano. Então, para vocês ouvirem. Tá aqui, ó. Vou colocar um reverb nele. E aqui está o meu DX7. Né? Juntando os dois, só apertar os dois botões juntos. Ó. Então, muito prático, muito prático. Essa parte de piano, vou falar um pouquinho da parte de órgão. A parte de órgão, ele tem 3 emulações que são órgão, o Hammond, né, com a emulação da Leslie, também aquele falante rotativo, a emulação do Vox e do Farfisa. Então, exatamente como são esses instrumentos, a gente consegue controlar parâmetro a parâmetro. Além disso, ele tem a emulação de 2 órgãos de tubo. Então, eu vou começar mostrando o Hammond, primeiro com a Leslie desligada, que é esse alto-falante. E aqui tem uma coisa super visual no Nord, que são esses LEDs. No Stage 3, nos modelos 88 e 76, ele tem esse sistema de LEDs. E já no 73, você tem um sistema de drawbar. Né? Então, você consegue ver na tela também o que está sendo representado aqui. Mas aqui a gente vê no painel. Então, eu vou abrir drawbar, uma de cada vez. Ó. Essa é a fundamental, subgrave, outra grave, e aí eu vou aumentando as outras. Então, esse aqui é o som puro do Hammond. Eu tenho várias regulagens internas no menu desse teclado, que eu posso regular o nível de clique, mudar o tipo de Hammond, um mais novo para um mais velho, dar uma característica um pouco diferente. Com a Leslie, posso distorcer, posso colocar o overdrive do próprio amplificador. Posso ligar o trêmulo, né, o falante rotativo. Então tudo isso é totalmente customizável. Você tem todos esses parâmetros, você pode mexer na aceleração desse motor, desse falante da Leslie. Ó. Tô vendo que ele fica rápido. E se eu desativo ele, ó, ele vai voltando para a posição que estava. Então eu consigo mexer um pouco nessa aceleração, tá? Ele te dá total controle. E esse teclado é muito simples de você endereçar parâmetros para você modular em tempo real. Então, eu gosto muito de usar o pedal de expressão. Então, aqui no caso, eu configurei ele como volume. Então, ó, se eu abaixar, estou abaixando e aumentando. Se eu quiser mexer em vários desses parâmetros ao mesmo tempo, eu quero que as barras harmônicas abram de uma vez, ó, assim, ó. Mas eu estou com as duas mãos no teclado. Né? O que eu posso fazer? De repente, eu posso colocar isso no aftertouch, ou seja, se eu apertar mais forte, ele vai disparar isso e vai disparar
o fast, o falante da Leslie, ele vai começar a girar mais rápido. Então, é tão simples assim, eu posso apertar o Aftertouch aqui, escolher a posição que eu quero que as barras abram, escolher o Fast. Então, ó, olha que interessante, eu vou tocar, só de apertar um pouco mais, ó. Eu fiz isso, mas eu poderia fazer isso num outro pedal. Eu posso fazer isso, por exemplo, com Modulation Wheel, a rodinha de modulação. Vou fazer isso com a rodinha de modulação, vocês vão ver que interessante. E vou aumentar, por exemplo, a distorção. Então, só com a rodinha de modulação, ou só com o Aftertouch, ou só com o pedal de expressão, eu posso controlar praticamente o teclado inteiro. Eu posso mudar o tipo eu posso aumentar o filtro ou diminuir o filtro do sintetizador. Eu posso aumentar o volume de piano, abaixar o volume do órgão, com um parâmetro, às vezes. É uma coisa muito simples de mexer. Tá? Além da simulação de Hammond, a gente tem a simulação do Vox, que tem esse som aqui, ó. E eu tenho também, que é uma coisa que eu acho essencial, o vibrato característico desse instrumento. Ó. Vou colocar um reverbzinho aqui, ó. Esse é o Vox, tá? O Farfisa, ele tem um som mais agressivo. Né? Então, à medida que eu vou abrindo as barras, o Farfisa ele já é um instrumento que não é exatamente um drawbar que você puxa e tem níveis de intensidade. Ele é uma chave que você liga e desliga. Então, aqui na Nord ele está bem representado, porque quando eu tenho esses LEDs aqui, se eu coloco para baixo ele liga, se eu coloco para cima ele desliga. Então, tudo desligado. Vou ligar um de cada vez. E o vibrato está aqui também. No Hammond eu não falei, mas ele também tem aqui toda a simulação dos harmônicos, da percussão no segundo e no terceiro harmônico. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ó. No segundo harmônico. Esse som aqui é bem conhecido, né? Ele dá esse estacatinho, né? Esse pá, pá, pá. Olha a diferença com e sem, ó. Então, ele reproduz essa característica. Também tem então tem o chorus vibrato também característico do Hammond, está aqui também. E posso inclusive ter um preset diferente. Além de eu poder salvar na configuração que eu quiser e tudo, eu posso ter um preset rápido. Por exemplo, em vez de fazer o que eu fiz, de mexer no Aftertouch ou de mexer na roda de modulação, eu posso já ter um preset aqui onde eu deixo ele todo aberto, ó. E um diferente, né? Vou fazer uma coisa mais diferente ainda. Vou deixar ele bem agudo. Então, ó. Esse é o meu preset que eu fiz aqui agora. E o segundo preset. Porque ele tem um set só de drawbar. E o cara que toca com 2 Hammond, geralmente ele está ali mexendo com sets diferentes. Além disso, eu tenho os órgãos de tubo que eu gosto muito. Vou abrir eles aqui para vocês. E uma coisa que eu recomendo, se você não sabe muito sobre órgão,
abra sempre o terceiro drawbar aqui, que geralmente é o harmônico da posição fundamental. É esse aqui, ó. E aos poucos você vai abrindo os outros. Porque às vezes você abre tudo de uma vez e o som fica muito agressivo, né? Eu vou abrir tudo aqui. Ó, já é um som super agressivo, né? E às vezes você está numa coisa super mais singela, simulando um órgão de tubo, mesmo de igreja, né? Tipo, de repente. Aí você quer chamar um pouquinho mais? Ou mais pro grave, né? Então é isso, tem duas simulações desse órgão de... Bem interessante. Então, além da parte dos pianos e da parte dos órgãos, agora eu vou falar sobre a parte do sintetizador. E essa parte, acho que talvez seja a parte que as pessoas menos exploram, as pessoas que acabam adquirindo um instrumento desse, e é uma parte super poderosa. Vou fazer um pequeno overview, assim, falar o que dá para fazer com isso. Então, a gente tem a simulação da síntese subtrativa analógica. Então, aqueles sintetizadores onde tinha formas de onda como dente de serra, triangular, quadrada, senoide, a gente tem basicamente aqui. Então, ó, eu vou... Ó, tá baixinho, tá? Aqui, ó, senoide, que é uma forma de onda sem harmônicos, é uma senoide mesmo, né? Então, todos esses osciladores, né, que estão presentes aqui, ó, senoide, triangular, onda triangular, que já é uma característica diferente, já é uma onda que tem mais harmônicos. Tem a dente de serra, que é uma onda que tem mais harmônicos. Tá meio alto aqui, né? Tem muito mais harmônico, tem a onda quadrada, que não tem os harmônicos pares. Tem um som mais oco, né? O que é basicamente a síntese subtrativa? Eu tenho essas ondas e eu tenho um filtro que subtrai os harmônicos. Então vou voltar aqui, por exemplo, ali na minha dente de serra. Esse som é um som feio. É um som horroroso, na verdade. Mas quando você põe o filtro e subtrai um pouco desses harmônicos agudos, estou tirando esse agudo. É diferente de eu ir lá mexer no equalizador, tirar o agudo. Eu estou cortando geral aqui nos agudos. Né? Então, ó a diferença do som. Então eu tenho filtro, eu posso filtrar a parte grave, posso filtrar a parte aguda. Olha a parte aguda, que legal. Aqui eu deixei só a parte aguda e filtrei o grave, ó. Ó, bem agudo. Aos poucos vão voltando os graves, né? Então, são dois tipos de filtro que eu estou mostrando aqui, que é o low pass, que é o que passa o grave e filtra o agudo, e o high pass, que passa o agudo e filtra o grave, né? Além disso, tem outras combinações de filtros e de envelopes também. Então, os envelopes, eles são o jeito que você pode moldar o som do sintetizador em relação ao tempo, em relação ao filtro, em relação ao pitch, a afinação. Né? Então, por exemplo, eu quero um som de pad. Todo mundo fala, eu quero, me passa um sample de pad. Cara, se você tem um sintetizador, e se você aprender assim o conceito que é muito simples, você nunca mais vai precisar pedir para ninguém.
uma amostra de um pad e tal. Você vai aprender a fazer, porque o seu sintetizador vai ter condições de fazer isso aí. É muito simples. Então, basicamente, você pega um som que nem esse, que nem a dente de serra. Eu não quero ele tão ardido, eu quero ele um pouco mais suave. Então eu vou fechar um pouco o filtro dele. Só que tá vendo? Eu aperto a tecla, ele já começa a tocar e a hora que eu tiro a mão, ele já para de tocar. Então eu vou moldar esse envelope para que quando eu aperte a tecla, o som venha aos poucos e para a hora que eu solte a mão, o som vá morrendo aos poucos, tá? Então, ó. Opa! Tá vendo que o som começa devagar e vem, ó? E se eu soltar, agora, ó. Tá vendo que eu solto e continua um pouco o som, ó? Olha que legal. Tá, ficou bastante agora, né? Então agora imagina que eu vou tocar um som de piano, ó. E eu quero juntar esse timbre que eu fiz agora, então, ó. Ficou muito alto, vou abaixar o volume dele. E ficou muito ardido, por quê? Porque eu preciso filtrar ainda mais, então, ó. Opa, tá vendo que ele continua? Vou colocar um pouco de reverb agora. Olha ele aqui por baixo, ó. Se eu aumentar o filtro, ele tá aqui. Posso mudar o tipo de filtro para um que filtra um pouco mais, ó. Então, depende do que você quer alcançar. Eu coloquei ele num volume que ele nem está aparecendo exatamente. Parece até que é o reverb. Então, ó. Ele não está se destacando. Se eu aumentar o filtro, deixar passar mais harmônicos, ele vai tomar conta do pedaço. Eu quero só que ele dê uma sustentação. Então, por quê? Porque o som do piano ele morre rápido e o pad ele fica contínuo até eu soltar a nota ou soltar o pedal. Então eu tenho essas emulações dessas ondas mais clássicas. Tem uma categoria aqui que está escrito Wave, que são como se fosse Wavetable, que são osciladores assim com uma amostra muito pequena de um ciclo só da onda. Então, eu vou mostrar umas para vocês. Ó. É um som meio esquisito, você fala, nossa, quando que eu vou usar isso aqui, né? Mas tem algumas que são interessantes, ó. Parece um som de órgão, né? Mas não é um som de órgão, assim, a simulação exatamente como é, né? Ó, aqui tem uns órgãos. Sabe aquele órgão tipo Dire Straits que é? É bem diferente do que seria a simulação do Hammond perfeita, que é uma coisa, um timbre mais sintetizado mesmo. E todos os parâmetros de filtro estão valendo para cá. Ó, fechei o filtro, abri o filtro. Enfim, eu tenho várias dessas ondas nessa categoria Wave. Eu tenho os formantes que são vogais. Então, ó. A, E, I, O, U, por exemplo. Ó. Então, você pode escolher esse tipo de timbre para juntar num som de sintetizador, por exemplo. Tem uma parte que eu uso bastante, que é o Super Wave, que é uma espécie de uma representação do que um teclado da Roland, que era o JP8000, ele trouxe essas ondas, que era um teclado digital, mas que trouxe essas várias ondas dente de serra somadas, então eu chamava de Super Saw. E aqui eu tenho isso para fazer pad, é a minha preferida. Ó. O som dela é isso aqui, ó. Tá vendo que ela tem uma desafinaçãozinha? Porque são várias ondas juntas, não tem coros, não tem nada. Então eu fecho o filtro aqui, ó. Isso fica lindo com o som, né? Eu vou deixar morrer um pouco mais suave, ó.
vou voltar com o meu piano e com o meu reverb. Então, fechando o filtro. Se você quiser abrir. Essa Super Wave. Então, eu tenho a dente de serra, tenho várias ondas diferentes aqui. E tem a parte de sample. E você pode falar, pô, mas o Nord, eu preciso de sample e tal. O que é a diferença dele de um outro teclado que aceita multisample, por exemplo? Eu vou explicar. O sample é assim, é eu colocar uma amostra numa tecla, basicamente, numa região. Então, eu tenho um cara tocando violino aqui. Aí eu peço, pô, grava pra mim um dó. Eu quero esse dó aqui. Aí o cara, pam. Aí eu gravo e ponho nessa tecla. Mas eu não preciso assim, só ter esse dó e fazer o que a gente chama de pitch stretch, né? Que assim, eu vou pegar esse dó e vou jogar ele pro dó sustenido, pro ré. Quando a gente faz isso, a qualidade do sample vai se deteriorando. E se você toca uma oitava abaixo, o dó dele vai soar super artificial e longo. Se você toca a oitava acima, vai soar artificial e muito rápido. Por quê? Porque a gente está mexendo no tamanho da onda e na velocidade dela. O Nord, você pode colocar um sample por tecla, se você quiser. Você pode samplear várias coisas. Não precisa nem ser um som assim de instrumento. Pode ser uns sons de ruído, de TV, de, sei lá. Você vai tocar o The Wall e vai querer um som de helicóptero. Você salva numa tecla aqui, deixa uma tecla específica para disparar aquilo, né? Você pode colocar um sample em cada tecla, mas você não pode colocar camadas diferentes. O que significa isso? Se eu colocar um sample nessa tecla Dó, eu já lotei essa tecla. Tem teclados que permitem você colocar vários samples diferentes em cada Dó. E à medida que você toca a intensidade mais fraca ou mais forte, ele dispara um sample diferente. Aqui é um sample por tecla. Para o meu uso, assim, eu não sinto falta de praticamente nada. Mas eu entendo que tem pessoas que podem realmente precisar de uma coisa mais complexa. E aí na categoria Sample, então você tem uma vasta biblioteca no site onde você pode baixar, você pode fazer os seus próprios samples. Às vezes você tem um instrumento virtual que você adora e você pode samplear aquele timbre que você gosta nas notas que você quer. Se você não precisa samplear todas as notas, usa só nas notas que você quer. Muito fácil com o editor de sample do Nord você salvar isso e jogar isso para o teclado. É bem simples. E eu vou mostrar alguns aqui. Tá? Então, tem muita gente que fala assim, os samples do Nord são horrorosos. Tem uns que são meio esquisitos mesmo, mas assim, tudo é como você usa o timbre, né? Então, como eu penso muito o timbre assim como um sintetizador mesmo, não só como um jeito de você deixar a coisa mais realista, próxima do que é, às vezes eu gosto de usar o timbre num contexto diferente. Então, eu deformo o timbre para trazer ele para uma sonoridade única, para criar uma textura. Então, eu vou pegar o primeiro sample que tem aqui, que é o Orchestra Strings Legato. Vou tocar, ele soa assim, ó. É meio artificial, mas o que eu vou fazer? Eu vou moldar ele ao meu gosto. Então, ó, eu acho que ele está muito agudo, eu vou fechar um pouco o filtro. Já está ficando melhor, ó. Opa, gostei. Só que, ó, quando eu toco, ele começa de uma maneira brusca e acaba brusco quando eu solto a mão. Então eu vou. Opa, já ficou legal. E agora? Quando eu solto, ele ainda fica um tempo, né? Então eu vou colocar um reverb aqui, ó. E ele não está com resposta de dinâmica, eu preciso ativar a resposta de dinâmica. Então, ó.
Opa, agora sim. Se eu toco forte, se eu toco fraco. Mas aí tem umas coisas que eu gosto muito de fazer que deixam um timbre mais reais, que é de repente programar o pedal de expressão para aumentar o volume e abrir um pouco o filtro. Então o som fica um pouco mais intenso. Então eu vou simular aqui para vocês, vamos ver se vai dar certo. Então, ó, o som é esse, ó. Tá? Agora eu vou mexer no meu pedal de expressão. Tá vendo que pintou um agudo? Eu vou até deixar o som mais baixo para poder aumentar ainda mais o volume. Então, ó. Vou aumentar o pedal de expressão. Opa! Tá vendo? Ele tá mais forte. Eu vou baixar o pedal de expressão. Baixei de novo. Então eu tenho essa flexibilidade de controlar um sample que até não soava grande coisa. Eu tenho essa possibilidade de juntar esses recursos, de combinar um ou mais recursos de volume, de filtro no pedal de expressão, e ele fica muito mais expressivo de fato. Vou misturar com o piano agora. Então, ó. Aumentei. Vou aumentar todo mundo. Entendeu? Então eu consigo dar essa expressão que às vezes o timbre, você escuta lá o sample e fala, nossa, esse som é horrível. Por quê? Porque não é aquela orquestra sampleada já pronta. Você tem que trabalhar nesses sons. Ao mesmo tempo, você consegue fazer coisas muito mais diferentes que você não pensaria. Por exemplo, ó, eu vou fazer aqui, vou reiniciar essa parte de sintetizador. Tá só com reverb. Vou colocar um outro sample qualquer aqui, deixa eu ver. Tipo isso aqui, ó. Cotô, deixa eu ver. Um som que você fala, nossa, quando que eu vou usar isso aqui? Nunca, né? Então, ó, esse aqui é o som. Você não precisa tocar música japonesa para usar esse sample, mas de repente, se eu quero só a parte do ataque desse sample, ó, eu vou moldar o envelope para isso. Então, ó, tá vendo? Eu tirei o som harmônico dele e peguei só o comecinho do som percussivo, ó. Você fala, nossa, mas por que eu vou usar isso aqui? De repente, você pode usar isso com, sei lá, um Rhodes. Deixar ele mais baixo, né, obviamente. Aqui só o Rhodes, ó. Aqui tá só o Rhodes, né? E aqui tá o sample, né, do... Ó. Percebe a diferença, ó? Só o Rhodes. Só esse sample de Cotô. Quando eu junto os dois, eu vou colocar um efeito aqui, ó. Eu crio um Rhodes com uma textura, com um sample, um timbre com mais ataque, né? Ou até, se eu quiser exagerar mesmo. Ó, um sample de Cotô. Imagina, quando você ia usar um sample de Cotô? Nunca. De repente eu coloquei um efeito, aumentei o volume e deixei só a parte percussiva dele. Isso aqui pode virar um synth para uma música eletrônica, de repente, ó. Vou aumentar o volume aqui, ó. Ah, sei lá, agora eu vou misturar com um outro piano, nada a ver. Então, um piano acústico. Bem baixinho. Não é que você precisa fazer isso, mas você pode fazer isso. E essa é uma das coisas que eu acho que esse teclado ele é imbatível nesse sentido. Ele te dá
é muito intuitivo, ele te dá muita possibilidade de você fazer isso de um jeito muito simples, sem ter que entrar naqueles menus e ficar procurando. Então, muitas pessoas não programam até por causa disso, porque às vezes elas têm um teclado que faz tanta coisa, mas ele é tão difícil de mexer, tão complicado, que você acaba não tendo essa rapidez para fazer, né? Além disso, na parte de síntese tem uma outra coisa que eu adoro, que você pode misturar osciladores, e uma parte de síntese FM, que acho que hoje está cada vez mais na moda. Não, o Nord não é um DX7, ele não vai soar como um DX7, mas ele tem síntese FM nativa, né? O esquema dele é bem diferente, quantidade de operadores, mas você consegue reproduzir sons FM. E eu estava brincando aqui agora há pouco e vou mostrar para vocês. Geralmente a síntese FM ela é formada com a onda senoide, que é uma onda sem harmônicos, né? E a modulação de uma outra senoide, mas você pode, enfim, você pode mudar o tipo de onda aqui. Então, vou colocar um som puro de senoide aqui. Claro, posso transformar esse timbre em monofônico, posso fazer ele legato. Mas eu vou deixar ele polifônico mesmo. E vou ativar essa parte do motor FM para mostrar para vocês o que dá para fazer. Então, ó. Então eu posso escolher o harmônico que eu quero trabalhar. Né? Só que é um som estático. A graça do som FM é que cada nota que eu toco tem o seu próprio envelope, responde ao seu ataque, né, a intensidade. Então, quando eu programo isso, ó, isso aqui não é sample, isso é síntese. Então, ó, fica quase uma guitarra, aquela guitarra do DX7, né? Jazz guitar, né? Então você tem isso também nessa parte de síntese. Você pode misturar com ruído, você pode misturar com um monte de coisa. Uma parte bem interessante e pouco explorada do teclado. E além disso, a última parte que eu vou falar hoje são a parte dos efeitos, que é muito simples. O Nord também ele tem, os teclados da Nord tem essa coisa dos efeitos que é muito simples, muito intuitiva, que funcionam. Eu tenho 2 efeitos variados, que eu posso escolher a parte que eu quero. Tem um delay, e eu posso escolher a parte que eu quero. Simulação de amplificador e equalizador, que eu também escolho aonde eu quero aplicar. E a parte de reverb e compressor. Então, como eu disse, em cada slot a gente tem até 3 partes, né? Em cada slot a gente pode ter uma parte de órgão, uma parte de piano e uma parte de sintetizador. Então, se eu estiver, por exemplo, usando esse piano aqui, ó, esse Rhodes aqui, por exemplo, ó, e eu quero um pan, aquele efeito que vai jogando de um lado para o outro, né? É só escolher aqui a parte do piano, a intensidade, a velocidade do efeito. Se eu quiser, por exemplo, um wah-wah para colocar como pedal. Então, ó. Se eu quiser, por exemplo, um chorus. É muito fácil. Você liga, desliga, tem basicamente 2 botões para cada efeito, 3 às vezes. O delay você tem um pouco mais. E você pode escolher. Se eu quero, por exemplo, usar aquele efeito da Leslie, do falante giratório, rotativo, para um piano acústico, para dar uma textura, né? Então, não é usual, mas você pode fazer. Então, eu posso aqui, eu venho, seleciono esse rotary speaker, ponho o piano, ó. Assim como eu posso pegar o órgão, também que não é usual. Ó, peguei um órgão aqui, um Hammond, sem a Leslie, tá? E de repente eu quero passar por um trêmulo.
Então eu venho aqui, seleciono o efeito 1, coloco ele na função do órgão. Ó. Não é usual, o órgão não faz isso, mas eu posso fazer. Então você tem essa facilidade, é muito simples mexer. Percebam que eu praticamente não entrei em nenhum menu para fazer isso, né? E além disso, uma coisa super interessante para quem toca ao vivo é que esse teclado ele não corta o som na troca. Isso é uma coisa que quem toca ao vivo sente muito na pele quando você está segurando um timbre. De repente você está aqui, ó. Aí você vai mudar e a hora que você muda ele corta, né? Isso aqui realmente é uma coisa chata. Então eu posso mudar. Ó, tô segurando a nota. Pus no piano, ó, e a nota continua aqui. Além disso, você pode criar listas. É uma função que eu nem uso tanto, mas você pode fazer, que é o Song Mode. Você pode pegar timbres, que às vezes a gente tem uma música que a gente salva 5 timbres para aquela música. Aí você salva tudo um na sequência do outro, para ficar tudo perto. Mas aí depois você vai tocar uma outra música que você vai usar um timbre lá atrás, aí você tem que pegar aquele preset e jogar ele lá para frente. Acho que todo mundo já fez isso. Esse Song Mode, você seleciona o preset independente de onde ele esteja. Pode ser o A1 ou pode ser o D28. Eu posso colocar eles juntos. Cada um fica no seu lugar, mas eu crio um nome de uma música lá e deixo esses timbres na sequência um do outro. Então isso facilita bastante. A parte de controlador eu não vou falar hoje, porque eu não estou controlando nada aqui, mas basicamente eu posso escolher uma região para ele fazer um split específico ou deixar ali em layer, e eu tenho um knob aqui que eu posso escolher o que eu quero fazer, que parâmetro que eu quero controlar, se eu quero controlar um command change, se eu quero controlar, de repente, o filtro de um outro sintetizador que eu estou controlando. Então, gente, basicamente é isso, é um teclado bem completo, acho que ficou um pouco extenso, mas deu para ter uma noção do que é esse instrumento. Tá bom? Quero agradecer aqui o Everton, da Classic Keyboard. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!